Olá a todas e todos. Estamos aqui hoje eu, André Diniz, professor Gustavo Pasqualini, professor Guilherme Silveira, para fazermos uma aula integrada com o tema energia. Eu sou diretor do campus Santos Dumont desde 2010 e professor do Instituto Federal desde 2006 e como professor sempre trabalhei na área de eletricidade e mais recentemente mais focado na área de eletromagnetismo. E foi nessa experiência minha que, em conversas com o Gustavo, a gente decidiu fazer uma aula em conjunto, falando sobre energia, e mais recentemente o professor Guilherme incorporou o nosso projeto. Então, a gente espera que hoje seja uma forma diferenciada da gente passar esse conteúdo e que ele possa ficar disponível para que as pessoas possam acessar e possa, inclusive, ter um exemplo de um dos elementos que são importantes para a educação integral. Vou passar para o Gustavo e para o Guilherme se apresentarem, fica à vontade. Olá, eu sou o professor Gustavo Pasqualini, eu dou aula de Educação Física atualmente no campus Juiz de Fora. Até ano passado eu atuei no campus Santos Dumont e queria agradecer essa nova oportunidade de estar aqui junto com o André e com o Guilherme para a gente junto passar esse conteúdo, essa integralidade dessas disciplinas relacionada ao tema energia. Então espero que vocês gostem e que essa aula seja produtiva. Bom, pessoal, tudo bem? Sou o professor Guilherme Silveira, sou professor de Biologia no campus Santos Dumont e tenho trabalhado com ecologia e conservação na minha atuação aí dentro do Instituto e nas minhas pesquisas. Bem, eu espero que seja proveitoso para todos, né? Assim como tem sido para a gente que está aí desenvolvendo esse pequeno projeto, que é um aprendizado, né? Sobretudo de como realmente integrar matérias que, a princípio, aparentemente são diferentes, mas que a gente pode encontrar pontos comuns. Então, é um aprendizado para nós que estamos envolvidos, né, docentes, e espero que os alunos também apreciem essa aula. A fonte vital de energia no planeta é o Sol, tá? É a luz solar. Para todos os seres vivos, para todas as espécies, a base da energia é a luz solar. Por esse fato, a gente até entende como o ser humano ele acaba cultuando, né, o sol de diferentes formas e manifestações, inclusive artísticas e culturais. Eu poderia enumerar aqui, por exemplo, várias músicas, né, várias obras de arte que remetem e homenageiam o sol. A gente pode pegar tanto exemplos aí em nível mundial, como músicas dos Beatles, né, George Harrison, até exemplos da nossa música popular brasileira, dentro do samba, Cartola, já fez uma música em que tratava da questão do sol. Renato Russo, Flávio Venturini, e até a nova geração aí, Vitor Clay, por exemplo, tem uma música que trata essa questão do sol. Então, o Sol, ele por ser essa fonte de energia vital, ele está sempre relacionado à temática da esperança, das boas energias. Isso tem uma relação, né? Se você pensar na importância que tem a luz solar como fonte de energia vital dentro da biosfera. Então, algumas espécies, sobretudo o grupo das plantas e algas, têm a capacidade de converter a energia luminosa em energia química. E nesse processo, a gente tem, então, a energia sendo convertida em alimento. Porque uma vez que a energia luminosa é convertida em energia química, ela entra na base das cadeias alimentares, que são justamente as plantas e as algas. Então, a partir dessa perspectiva, né, é, da, da energia nos alimentos, a gente vai entender um pouquinho da visão da biologia sobre o assunto. Todos nós sabemos, né, pessoal, que o corpo humano, para funcionar, ele precisa de energia. E essa energia, como eu disse anteriormente, ela tem sua origem nos alimentos. A grande questão que a gente precisa entender é como o nosso corpo
obtém essa energia a partir dos alimentos? Quais são os processos envolvidos? Tá? A gente pode dividir esses processos em duas vias metabólicas distintas. E é muito fácil entender a diferença entre elas. Uma das vias metabólicas, ela vai usar o oxigênio, que a gente chama de via aeróbica, ou sistemas aeróbicos, e a outra via metabólica não vai usar o oxigênio, é o que a gente chama de sistemas anaeróbicos. Então, a gente vai entender um pouquinho da diferença, né, entre esses sistemas, e depois, com a fala também do professor Gustavo, né, a gente vai ver a relação disso com atividades físicas. Bem, nesse slide, então, a gente tem um esquema dos sistemas energéticos, tá? Para a gente entender um pouquinho mais os diferentes tipos de sistema e o que acontece no organismo. Então, os alimentos, eles vão sofrer reações químicas, que basicamente são reações de quebra, tá? Dessas moléculas alimentares, e a partir dessas reações químicas será produzida o ATP, que é conhecido como a moeda energética, né, dos seres vivos. Tudo que o organismo precisa, que vai gastar energia, toda atividade, todo movimento, essa energia vai ser obtida a partir da quebra do ATP, tá? Então, para se produzir o trabalho mecânico, para se produzir o movimento, o seu corpo se movimentar, para você respirar, para o seu sistema digestório funcionar, tudo vai ocorrer por meio de produção de energia. E essa produção de energia vai ser gerada a partir da quebra do ATP. O que é o ATP? Né? O que é essa molécula? Vou falar de forma mais resumida, né, para a gente ter uma ideia do que acontece. Ele é formado por uma molécula que é a adenosina, que é conhecido como um nucleotídeo presente no RNA, tá? E essa adenosina vai estar ligada a 3 pequenas moléculas de fosfato. O que é o fosfato? É o fósforo, o elemento fósforo, tá? Da tabela periódica, unido a 4 átomos de oxigênio. Então, a adenosina trifosfato, como o próprio nome diz, vai ter 3 moléculas de fosfato. Quando essa molécula é quebrada, ela libera um desses fosfatos. E aí, quando essa ligação química é quebrada, libera-se energia. É assim que acontece a produção de energia no nosso organismo. Todo esse processo de quebra das moléculas alimentares para a produção de ATP e, consequentemente, produção de trabalho, pode ocorrer, como eu disse anteriormente, em 2 vias distintas. Uma usando o oxigênio, que a gente vai chamar de sistema aeróbico, e a outra que não vai usar o oxigênio, é chamado de sistema anaeróbico. No sistema aeróbico, o processo que a gente vai ter aí desencadeando essa produção de energia, ele é conhecido dentro da biologia como respiração celular. Enquanto que nos sistemas anaeróbicos, esses processos que não usam oxigênio são conhecidos como fermentação. E o sistema anaeróbico ainda vai ser dividido em sistema lático e sistema alático. Bem, o primeiro, então, é o sistema anaeróbico alático. Como que funciona esse sistema? Lá nos nossos músculos, nas células das fibras musculares, vai ocorrer o acúmulo de uma pequena molécula que é chamada creatina fosfato. Essa creatina nada mais é do que um conjunto de cadeias de aminoácidos e que vai estar unida a uma molécula de fosfato, que, como eu disse anteriormente, tem relação com a produção de energia. E aí, esse é um processo que ele é muito rápido, tá? Ele ocorre num período de tempo muito curto. O que vai acontecer? Quando você precisa, o seu corpo precisa realizar um movimento muito intenso, de alta intensidade e curta duração, essa pequena molécula ela vai ser quebrada por uma enzima que é chamada creatina quinase, e aí quando essa molécula é quebrada, vai formar o quê? A creatina mais o elemento, a molécula de fosfato inorgânico.
e com isso também vai liberar energia. Esse fosfato inorgânico que vai estar ali livre, né, no interior da célula, ele vai logo se unir a um ADP, formando o quê? O ATP, que é a nossa moeda energética celular. Esse tipo de sistema, como eu disse anteriormente, ele vai estar associado a exercícios anaeróbicos de alta intensidade e uma duração de segundos, duração muito curta. Já o sistema anaeróbico lático, assim como o anterior, são dois sistemas anaeróbicos, né? Não vão usar oxigênio, portanto. E aí, o que vai acontecer nesse sistema? Aqui, em vez da gente ter lá a creatina fosfato, a gente já vai ter a glicose, que é uma molécula, uma pequena moléculazinha de açúcar, que é produzida a partir de todo o carboidrato que você ingere, ele vai sendo quebrado em partes cada vez menores, até liberar a glicose, tá, no organismo, e essa glicose vai chegar a cada célula viva do nosso corpo. Por que eu falo célula viva, pessoal? Só um parêntese. As camadas externas da pele, pelos, cabelo, já são células mortas. Então, por isso que eu estou usando o termo célula viva, ok? Então, a glicose vai chegar a cada uma dessas células vivas, e aí, lá no citoplasma dessas células, vai ocorrer simplesmente a quebra da glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, ela vai ser quebrada em 2 moléculas com a metade do número de carbonos, né, com 3 carbonos, que são chamadas piruvatos ou ácidos pirúvicos. E nessa quebra da glicose, como vocês podem ver aí no slide, ela é chamada glicólise. Lise significa quebra. Quando ocorre essa quebra, já são produzidos aí, 2 ATP, tá? Então, já está produzindo energia nesse processo. O que acontece é que, posteriormente, esses piruvatos entram numa via metabólica e são convertidos em ácido lático ou lactato. É muito característico nesse tipo de sistema, que também vai ocorrer, sobretudo, nas nossas células musculares, tá? Dos músculos esqueléticos, nas pernas e braços, né? É muito comum você, a partir de exercícios de alta intensidade e uma duração moderada, quando passa um pouquinho do tempo e as reservas de glicose, elas vão se reduzindo e as reservas de lactato vão aumentando no músculo, isso vai gerando fadiga e dor. Por isso que, às vezes, num jogo de futebol, você vê, depois de um tempo, o jogador cai extasiado, sentindo, né, cãibra, dor na perna, porque ele atingiu esse ápice aí de esforço. Isso está associado, então, ao sistema anaeróbico lático. E, por último, a gente vai ver o sistema aeróbico. Olha só esse termo. Aeróbico, aero lembra o quê? Ar. Ar lembra oxigênio, O2. Então, esse sistema, o sistema aeróbico, ou você pode encontrar isso também aí na literatura como aeróbio, é a mesma coisa, é um sistema que vai estar utilizando o oxigênio para quebrar as moléculas alimentares e produzir energia. A primeira fase desse processo, dessa via metabólica, é muito semelhante à anterior. Vai ocorrer no citoplasma das células, tá? E aí a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas menores, que são os ácidos pirúvicos ou piruvatos, são sinônimos, ok? O que acontece de diferente aí? Acontece que esse piruvato, ele vai estar entrando ou sendo transferido para o interior da mitocôndria. Só relembrando, a mitocôndria é a organela celular que realiza a respiração celular, tá? E aí, dentro da mitocôndria, esses piruvatos vão ser completamente oxidados. Olha esse termo, oxidado. É aí que vai entrar o oxigênio atuando e quebrando em partes ainda menores, até liberar o CO2, né? A partir, então, daquela molécula inicial de glicose que foi quebrada, era uma molécula com 6 carbonos,
vão ser produzidas ao longo de todo o processo, liberados 6 moléculas de CO2, que é o que a gente vai expelir quando a gente expira, né? Então, o que acontece é que dentro desse processo a gente vai ter a glicose sendo oxidada, sendo quebrada ao máximo para produzir mais energia. Então, no sistema aeróbico, o saldo de ATP formado é muito maior do que nos sistemas anteriores. Enquanto no sistema, por exemplo, anaeróbico lático, o saldo de ATP produzido vão ser 2 ATPs, no sistema aeróbico vai ser aproximadamente 30 ATPs, tá? No entanto, é um sistema que é mais lento, porque a molécula alimentar ela vai ser muito mais oxidada, muito mais quebrada, tá? Do que nos sistemas anteriores. Então, ele vai estar muito associado aos exercícios aeróbicos, que são exercícios numa intensidade moderada e exercícios de longa duração, porque essa energia vai sendo produzida, né, gradativamente, em maior quantidade, mas um período de tempo também necessário, que vai ser maior. E aí, só para finalizar, né, isso que eu falei, a gente tem basicamente, então, 3 sistemas de produção de energia atuando no organismo. O primeiro é o sistema fosfato ou sistema anaeróbico alático. O segundo, o sistema anaeróbico lático. E o terceiro, sistema aeróbico. Perfeito? No sistema alático, a gente vai ter um metabolismo anaeróbico alático, uso de reservas de fosfocreatina ou creatina fosfato. O saldo de ATP vai ser baixo, porque é um processo que não usa oxigênio também, então o saldo de ATP vai ser menor, e a energia produzida aí vai ser disponibilizada apenas por alguns segundos para o organismo. É típico de exercícios de curta duração e alta intensidade. Perfeito? O segundo sistema lático também está associado a um metabolismo anaeróbico ou metabolismo do ácido lático ou do lactato. Nesse caso aí a gente já vai ter a glicose sendo quebrada no processo de glicólise para a produção de ATP. O saldo de ATP também vai ser baixo, e uma característica aí é a produção do ácido lático, que tem relação com fadiga e dor, quando o processo, né, o movimento, ele se mantém por um tempo maior. E aí vai estar relacionada mais ou menos a produção de energia para o organismo por minutos. E por fim, o sistema aeróbico é aquele que usa oxigênio, e esse oxigênio vai ser usado para oxidar, para quebrar completamente a molécula de glicose e, portanto, vai produzir mais energia. O saldo de ATP vai ser bem maior, porém é um processo mais demorado, tá? E porque vão ocorrer mais reações químicas do que nos processos anteriores, beleza? Esse tipo de sistema está mais associado a exercícios de longa duração, como maratonas, por exemplo. Perfeito? Espero que tenha entendido aí a visão da biologia sobre o assunto. O professor Gustavo, então, vai dar continuidade relacionando esses sistemas à parte, né, da atividade física em si. Então vamos lá, gente. Vamos relacionar o tema da aula, que é energia, com a educação física. Então, para começar, eu queria falar para vocês que existem formas de mensurar essa energia e que toda atividade que a gente realiza, seja ela esportiva ou não, vai haver produção de energia. Então, essa energia ela pode ser mensurada através da calorimetria direta ou da calorimetria indireta. E toda atividade que a gente faça, seja ela leve ou pesada, vai haver queima de caloria. Então, aí a gente começa a relacionar esse tema de energia com a minha disciplina, que é a educação física. Então, o que é a calorimetria direta?
é uma forma de mensurar a energia diretamente, ou seja, é como se fosse uma cápsula, né? Tem que ser um lugar espaçoso, onde a pessoa vai entrar dentro desse local para medir, mensurar essa energia. Como que é feito? A pessoa vai realizar uma atividade física ali dentro e essa mensuração ela é feita a partir da troca de calor da pessoa com o meio. Então, é uma forma bem precisa, 99% de acerto, essa forma de mensurar. E uma outra forma é a calorimetria indireta. Aí, essa forma já vai mensurar a energia através do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico. Através dessa forma, a gente vai calcular o VO2 máximo, que aí são formas indiretas. A partir do VO2 máximo, a gente tem diversas outras fórmulas que vai nos levar a calcular quantas calorias cada atividade queima, por exemplo. Então, é através dessas formas de mensurar a energia, que a gente calcula o gasto calórico, por exemplo, de uma determinada atividade. E agora eu vou voltar nos sistemas de energia, mas focar bastante em cima de atividades físicas, exemplificar qual atividade física se enquadra nesses sistemas que o Guilherme explicou muito bem para a gente. Então, a gente tem ali em cima, primeiramente, o sistema aeróbico. Ele é um sistema de energia de longo prazo, então são provas longas, de baixa a moderada intensidade. Ali na parte esquerda, a gente tem um sistema de energia imediata, que é o sistema anaeróbico alático. São provas de explosão, de curta duração, de alta intensidade. E do outro lado é o sistema anaeróbico lático, que também é um sistema de energia de curto prazo. Isso, o primeiro, o sistema anaeróbico alático. Então, ele compreende atividades físicas intensas, aquelas atividades de explosão que duram até 10 segundos. Então, a gente tem exemplo aí do arremesso do peso, arremesso do disco, o salto em altura, o salto em distância e as provas de 100 metros rasos no atletismo. O sistema anaeróbico lático, aí já também são atividades intensas, mas com uma duração um pouco maior. Essas provas esse sistema tolera provas até 3 minutos, mais ou menos. Então, a gente tem exemplo aí da corrida de 400 metros rasos, provas de ciclismo, as provas de natação de 100 metros, por exemplo. Então, são provas intensas, mas que ela dura um período um pouco maior do que o sistema alático. Então, aí nesse sistema vai haver a produção do ácido lático, que se o atleta continuar a atividade de uma forma intensa, o músculo vai se romper. Então, por isso que esse sistema produz o ácido lático, é uma forma de proteção muscular. E o outro sistema é o sistema aeróbico. Então, aqui, como já foi falado, nesse sistema há necessidade de consumo de oxigênio para produzir energia. Então, nesse sistema são atividades de baixa intensidade, de média intensidade. Nesse sistema, a gente tem como exemplo as caminhadas, as corridas longas. O futebol está aqui como exemplo, justamente para eu falar para vocês que não o futebol ele é predominantemente aeróbico, mas durante um jogo o atleta ele precisa também ter um bom sistema, um bom preparo de atividades do sistema anaeróbico, porque no futebol o atleta ele diversas vezes ele faz uma corrida de velocidade, várias vezes durante o jogo, e por isso que acontece aquilo que o Guilherme falou. Às vezes o atleta fica com cãibra, ele se esgota, porque houve a produção do ácido lático. Né? Mas a predominância é uma atividade predominantemente aeróbica, porque a gente pega um jogo como um todo, ele dura 90 minutos. Importantíssimo, não existe uma atividade exclusivamente de um único sistema energético. O que acontece é a predominância. Então, o futebol é predominantemente aeróbico. Uma corrida longa, ela é predominantemente do sistema aeróbico, mas eles se misturam. Né? O sistema anaeróbico lático, por exemplo. Quando passa ali de 1 minuto,
aquele sistema está contribuindo 60% daquela atividade. Aí já começa também a ter a ajuda do sistema aeróbico. Então, pessoal, pela fala do Guilherme e do Gustavo, a gente pode compreender o nosso corpo também como uma máquina. E a função dessa máquina seria transformar a energia de uma forma para outra. Basicamente, ou principalmente, transformar a energia química, através dos alimentos, em energia mecânica. Tudo que uma das grandes características das máquinas que fazem isso, né, seja as máquinas da indústria, as máquinas eletrônicas ou eletroeletrônicas, e mesmo as máquinas biológicas, como é o nosso corpo, duas coisas vão ser muito importantes para caracterizar elas, que é a energia que a gente tem e a potência que a gente vai exercer durante essa transformação de energia. Então, eu sempre brinco com os alunos, né, no início dessa aula, quando a gente vai falar sobre potência e energia, perguntando para eles, né, a gente tem dois vizinhos. Um vizinho ele tem um chuveiro que tem 5.500 watts de potência. E o outro vizinho tem um chuveiro que tem 6.800 watts de potência, ou seja, o chuveiro do vizinho tem uma potência maior que o chuveiro do segundo vizinho tem uma potência maior que o chuveiro do primeiro vizinho. Eu sempre pergunto, né, quem vai pagar a conta de luz maior? Aí, às vezes, a grande maioria das vezes, é claro, os alunos acertam, mas basicamente vai pagar quem usar, dependendo de quanto cada vizinho vai usar o seu chuveiro. Ou seja, a potência, o valor da potência não significa a quantidade de energia gasta. A quantidade de energia vai ser, na verdade, uma relação da potência do equipamento com o tempo que esse equipamento vai funcionar. Ou seja, no nosso corpo, a quantidade de energia que a gente vai gastar está relacionada com a potência que a gente tem e o tempo que a gente vai ficar fazendo o nosso exercício ou fazendo a nossa atividade. E aí a gente chega num conceito importante, ou dois conceitos importantes, que é o conceito de trabalho e energia. Então, o que é trabalho? Toda vez que a gente vai falar trabalho, é quando a gente transforma energia de uma forma para outra. Então, como o Guilherme falou lá no início, as plantas realizam trabalho. Por quê? Porque elas transformam a energia solar em energia química através da fotossíntese. Nós, enquanto seres humanos, também realizamos trabalho. Por quê? Transformamos a energia química dos alimentos em energia mecânica ou a mesma energia elétrica para os nossos pensamentos e tal. E o que é energia? Energia é aquilo que dá condição da gente realizar trabalho, né? Então, energia é tudo aquilo que vai dar condição da gente transformá-la de uma forma para outra. E a potência é uma grandeza que vai medir o quanto de energia a gente consegue converter de uma forma para outra em um determinado período do tempo. Então, quando eu falo, por exemplo, que o vizinho tem um chuveiro de 5.500 watts, significa que aquele chuveiro consegue transformar 5.500 joules de energia elétrica em energia térmica a cada segundo, para poder esquentar a água do banho. O outro vizinho que tem um chuveiro de 6.800 watts, significa que aquele equipamento tem a capacidade de transformar 6.800 joules de energia elétrica em energia térmica a cada segundo. E por isso a potência do chuveiro de 6.800 watts é maior que a potência do chuveiro de 5.500 watts, ou seja, porque a capacidade dele de transformar energia é maior por segundo. Então, fazendo um paralelo esportivo com o nosso corpo, inclusive, se a gente pegar uma prova de natação, por exemplo, a gente vai entender que, dadas as mesmas condições, né, de competitividade, de preparação, o nadador que ganhou a medalha de ouro, ele possuiu naquela prova uma potência maior que o nadador que ganhou medalha de prata. Por quê? Porque ele conseguiu transformar uma quantidade maior de energia naquele período de tempo
de forma que ele ultrapassasse, ou que ele ficasse sempre à frente do seu oponente. E na eletricidade nós vamos ter duas coisas que vão definir potência para a gente, que é a tensão e a corrente. E no nosso corpo, nos nossos exercícios físicos, a gente tem algo que é similar à tensão e corrente na eletricidade, que é a força e velocidade. Ou seja, a potência que nós temos no nosso corpo está relacionada com a força que nós conseguimos fazer e com a velocidade que nós conseguimos desenvolver. Ou seja, quanto mais força e velocidade a gente consegue ter, maior vai ser a nossa potência. Então, gente, o André definiu bem a relação de potência com atividade física. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês. A potência de um chute de futebol, do futsal, ela está totalmente relacionada à força e à velocidade que a perna do atleta vai exercer sobre a bola. Então, quanto mais força e mais velocidade esse atleta executar um movimento, maior vai ser a potência desse chute, maior a potência que ele vai exercer sobre a bola. E aí a gente tem estudos que apontam que o ser humano ele tem uma potência em torno de 100 watts. E essa potência ela varia de acordo com a atividade que a gente faz. Então, quando a gente está dormindo, a nossa potência é em torno de 85. E ela chega a 800 watts, mais ou menos, durante uma prática esportiva normal. Mas há registros que, em provas de ciclismo de curta duração, por um período pequeno, né, que os atletas conseguem chegar até 2.000 watts. Na prova de 100 metros, por exemplo, estima-se que os atletas chegam a 1.500 watts. Então, é uma potência bem alta. Só que isso dura um período pequeno. Agora, a gente vai começar a falar um pouco do gasto calórico por atividade. Então, para quem quer perder peso, queimar calorias é sempre um caminho. E, junto com o maior aliado da pessoa chegar ao peso ideal é o exercício físico aliado à boa alimentação. Então, não adianta a pessoa só se alimentar bem e não fazer exercício, ou só fazer exercício e se alimentar mal. Então, um é aliado do outro. Queimar calorias, isso está relacionado com energia. Queimar calorias, na verdade, então, é a gente realizar trabalho. Ou seja, transformar energia de uma forma para outra, transformar energia química em energia mecânica, para o exercício, para o movimento, para o trabalho. Né? Então, percebam, a potência é basicamente, ou principalmente, uma condição do corpo humano que vai permitir com que ele gaste mais ou menos energia ao longo do tempo. Então, assim, para dar uma noção boa da diferença entre potência e energia, vamos estabelecer novamente um paralelo esportivo. Aqui a gente tem o exemplo de atletas femininas, né? Então, por exemplo, uma corredora de 200 metros rasos, ela deve possuir uma potência muito maior que uma corredora de maratona. Por quê? Porque naqueles segundos da prova de 200 metros rasos, a atleta deve conseguir esgotar praticamente toda a sua energia, claro, respeitando os limites da vida. Né? Se a gente quisesse colocar uma corredora de 200 metros para fazer uma maratona, correndo com a mesma velocidade que ela desenvolve no primeiro tipo de corrida, provavelmente ela não ia passar muito dos 200 metros. Por quê? Porque não haveria energia suficiente para isso. Então, a gente, para poder fazer essa transformação, é claro, a gente precisa ter energia. Daí, inclusive, a questão de uma boa alimentação, principalmente para os atletas. Né? Outros exemplos, por exemplo, o nadador, ele vai conseguir transformar energia química em energia mecânica de acordo com a sua potência, enquanto ele tiver energia química suficiente para alimentá-lo. Né? Se a gente quiser colocar o nadador para competir várias vezes numa única manhã, ele só será capaz de realizar essa conversão se tiver energia para isso. E muitas vezes a gente já viu, inclusive em Olimpíadas, que nas últimas provas o nadador, claro, está mais cansado. Né? Na área de elétrica, por exemplo, de eletricidade, por exemplo, uma lâmpada, ela consegue transformar energia, vamos pensar uma lâmpada incandescente só para facilitar a nossa análise.
Uma lâmpada incandescente consegue transformar energia elétrica em energia térmica e luminosa de acordo com a sua potência, enquanto tiver energia elétrica suficiente para alimentá-la, né? Se quisermos colocar várias lâmpadas, elas só vão ser capazes de realizar a conversão se houver energia para isso. E é interessante a gente notar que os equipamentos as máquinas, elas são em função das potências que elas precisam desenvolver, da quantidade de energia que elas precisam gastar por segundo. Então, perceba, inclusive, que o corpo de uma corredora ou de um corredor de 200 metros rasos, 100 metros rasos, ele é totalmente diferente do corpo de um corredor de maratona. Justamente porque o corpo ele precisa ser adaptado para aproveitar os sistemas, conforme o Guilherme e o Gustavo já falaram, os sistemas de produção de energia diferenciados que a gente tem, né? Agora, é importante a gente salientar que a potência ela é extremamente dependente da energia, né? A gente pode dizer que a potência é uma característica exclusiva do componente, seja da lâmpada, seja do motor, seja do corpo humano, enquanto houver energia suficiente para alimentá-lo. Se a energia diminuir abaixo do limite do componente, diminui também a potência. Porque se você não tem energia para transformar, você não tem por que usar a sua potência. Então, mais um exemplo, né? Então, um chuveiro, por exemplo, de 4.400 watts, como já vimos, ele vai realizar 4.400 joules de trabalho, ou seja, ele vai converter energia elétrica em energia térmica a cada segundo. Se quisermos tomar um banho de 5 minutos, nós vamos precisar aí em torno de 1.320.000 joules, que é um número muito grande. Então, a gente geralmente não usa esse número no nosso dia a dia para falar sobre energia. A gente usa quilowatt-hora. Tem uma forma de converter, que a gente não vai falar aqui, mas é basicamente o que vem na nossa conta de luz. Portanto, se a gente quiser tomar um banho de 5 minutos com um chuveiro de 4.400 watts, nós vamos usar 0,37 kWh de energia. Mas e se porventura a gente não tivesse esse valor todo? Se a gente só tivesse 0,2 kW de energia para fazer esse gasto? Então, obviamente, a potência do chuveiro vai ter que ser menor. Por quê? Não dá para converter uma energia que não existe. Então, a potência do chuveiro, por razões externas a eles, seria em torno de 1.100 watts apenas. Ou seja, a gente tomaria o nosso banho de 5 minutos, mais uma água um pouco mais fria. E isso, é claro, serve para o nosso corpo também. Ou seja, não dá para a gente fazer exercícios físicos sem uma alimentação adequada, porque nós não vamos ter energia para isso. E a gente vai ver isso de que forma? A nossa força vai ficando menor e a nossa velocidade vai ficando menor, ou seja, a nossa potência não consegue ser desenvolvida porque a nossa energia está limitada, a nossa energia está acabando. Bom esse link que você fez aí, André. Bacana demais. Agora a gente vai apresentar gasto calórico por atividade. Então, a gente vai mostrar, nos próximos slides, uma estimativa de gasto calórico de cada tipo de atividade. E com isso, vai ser possível a gente calcular a potência e a energia gasta em joule, que vai ser o ponto-chave dessa aula, o exercício final que a gente vai apresentar para vocês. Cabe ressaltar que esse gasto calórico que vai ser apresentado, ele é uma estimativa, então não tem como a gente ser preciso. Então, é uma média. O gasto calórico por atividade, ele depende do peso da pessoa, da capacidade física dessa pessoa. Então, cada pessoa tem um gasto calórico diferente da outra. O que a gente vai usar para exercitar essa aula é uma estimativa, uma média, foi tirada de literatura e vai servir como um parâmetro para a gente apresentar para vocês. Então, como eu disse lá atrás, qualquer atividade que a gente realiza vai haver um gasto calórico. Então, a gente tem aqui vários exemplos. Então, numa partida de basquete,
estima-se que o gasto calórico é de 10 quilocalorias por minuto. Na caminhada, é 5,5 quilocalorias por minuto. Numa corrida, 10 quilocalorias, tipo igual do basquete. A pessoa dançando já é 3,5 quilocalorias. Estudar, então estudar também queima caloria. Agora vocês vão gostar, né? Só que queima 120 quilocalorias por hora. No futebol, 9 quilocalorias por minuto. Ficar em pé, o simples fato da gente ficar em pé já queima 130 quilocalorias por hora. Então, toda atividade queima caloria. Aí temos a parte de luta, o jiu-jitsu, 12 quilocalorias por minuto. Jogar videogame, vocês vão gostar também, né? 108 quilocalorias por hora. Lavar louça, 60 quilocalorias por hora. Uma limpeza de casa, 300 quilocalorias por hora. Subir escada, 1.000 quilocalorias por hora. E, por último, o vôlei, 6 quilocalorias por minuto. Então, esse slide aqui, na verdade, é um trabalho que a gente passava quando a gente dava as aulas e fica, inclusive, como uma proposta aí para quem quiser utilizar. Os alunos realizavam uma determinada atividade física na aula de educação física e calculavam o gasto calórico da atividade, individualmente e depois em grupos. Então, primeiro eles precisavam calcular qual a energia gasta em joules, depois calcular a potência, e aí a gente, fazia a pergunta de por quanto tempo essa energia que eles gastaram no exercício daria para acender uma lâmpada de LED residencial, por exemplo, com 5 watts de potência. E, finalmente, a gente pedia para associar a atividade que eles realizaram a um dos tipos de sistema energético. Então, só para a gente dar o exemplo da continha aqui, na letra A, quando a gente pede para calcular a energia gasta em joules, então vamos pensar que a pessoa fez, que o aluno fez 30 minutos de caminhada. Pela tabela que o Gustavo mostrou para a gente, então a gente vai ter que a energia gasta é 5,5 quilocalorias por minuto, ou seja, 5,5 mil calorias por minuto, vezes 30 minutos de exercício físico. Ou seja, isso daria 165 quilocalorias. Se a gente determinar que uma caloria é igual a 4,186 joules, então significa que 30 minutos de caminhada vai gastar 165 mil calorias, 165 quilocalorias, vezes 4,186. Isso dá um total de 690.700 joules. Então, para calcular a potência, vejam, nós temos aqui 690.700 joules que foram gastos em 30 minutos. Ou seja, nós gastamos 23 mil joules por minuto, ou ainda 383,72 joules por segundo. Significa que o nosso corpo transformou 383,72 joules de energia química em energia mecânica em movimento do corpo por segundo, que é justamente a potência. A potência é quanto de energia eu consegui transformar por segundo. Portanto, a potência que nós tivemos naquele exercício foi de 383,72 watts. Para a gente fazer o cálculo de quanto tempo uma lâmpada consegue ficar acesa, lembrando então que 5 watts é 5 joules por segundo. Então, se nós temos 690.700 joules que podem ser utilizados, significa que a lâmpada conseguiria ficar acesa 138.140 segundos, até usar toda essa energia. Isso equivale a aproximadamente 38,4 horas. Portanto, fazendo essa caminhada de 30 minutos, a gente conseguiria manter uma lâmpada de uma potência bem pequenininha, de 5 watts, em torno de 38,4 horas. Isso é importante, pessoal, um exercício desse, ele é importante por várias questões. Primeiro, para a gente entender que as coisas estão interrelacionadas,
e a partir de uma questão elétrica, a gente consegue falar sobre saúde, inclusive, sobre alimentação, sobre exercício físico, mas também em termos de inovação, em termos tecnológicos e de inovação, ou seja, aguçar no menino a percepção que, de repente, ele pode fazer ou participar de algum projeto ou ter alguma ideia relacionada à conversão de energia do nosso corpo em energia elétrica. E já tem muito equipamento relacionado a isso hoje em dia. Inclusive sistemas que vão gerar energia para serem utilizadas nas residências ou em lojas comerciais, a partir da caminhada das pessoas. Então, calçadas, todas equipadas, para que a partir que as pessoas vão caminhando sobre ela, vão passando sobre ela, vai gerando energia elétrica para fazer alimentação de lojas e de casas, enfim. Ou seja, são conceitos que a gente, trabalhando em conjunto, ajuda muito o aluno a ter uma visão sistêmica das coisas, uma visão sistêmica do mundo, né? E aí, com isso, eu passaria para o Gustavo e para o Guilherme fazer as suas considerações finais, para a gente poder encerrar a nossa aula. Então é isso. Eu queria deixar um desafio para vocês que estão assistindo essa aula, escolher uma atividade dessas que eu tenho aí no exemplo, que dê para vocês fazerem em casa e fazer essa prática, fazer esse exercício. Se quiserem, manda para a gente. Tá? Agradeço a oportunidade novamente de estar junto com o André e com o Guilherme e espero que vocês tenham gostado. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado, né? Achei muito interessante como que a gente pode relacionar aí os conteúdos, né, numa atividade prática realmente. E só complementando também a atividade, que no caso aí do exercício escolhido, que foi a caminhada, o sistema energético que estaria associado seria o sistema aeróbico, né? Que é um sistema que vai usar oxigênio, produzir uma quantidade maior de energia por um período de tempo maior. Então, seria um exercício de uma intensidade menor, mas que poderia ser mantido por um tempo maior, né? Né, Gustavo? Correto? E também pegando, só complementando também um pouco do que o André falou, para a gente manter essa energia em níveis satisfatórios, para que a potência seja explorada, né, em todo o seu potencial máximo, essa energia tem que ser mantida. E como que essa energia é mantida? Através da alimentação. Então, se você não se alimentar bem também e manter os seus níveis de glicose em níveis adequados, nem muito, né? Que aí você também pode adquirir uma diabetes, um problema de saúde, mas também não mantém níveis muito baixos. Então, essa energia tem que ser mantida em níveis satisfatórios. Agradeço a oportunidade e espero que vocês façam, né, outros exercícios para aprender mais sobre esse conteúdo aí. Muito obrigado e uma boa semana para todos. Guilherme, Gustavo, obrigado aí mais uma vez pela companhia, pela parceria no projeto e espero que a gente possa, inclusive, continuar, replicar esse projeto e vir, inclusive, com outros projetos aí, com outros professores também. Um abraço para todo mundo, até a próxima.